Boa Boa noite. noite. Tá também Boa... aqui o tutor presencial de Baixa Grande, Tutor de Baixa Getúlio. Grande, Getúlio, muito bem. Euclides, acho que alguém colocou lá nos nossos. Xuciana, Polo de Caetité. Paulo de Caetité, Juciana, Roquelina, Polo Santo Estevão. Roquelina, Paulo de Santo Estevão. Lúcia, Polo de Caetité. Lúcia, Paulo de Caetité. Olha o pessoal de Caetité aí, que legal. Cristiane Paulo de Jacobina. Cristiano Paulo de Jacobina. Cristiane aqui do meu lado. Eu tô em Miguel Comum. Boa noite, Jailson, tutor Boa presencial de noite. Jacobina. Jailson aqui Boa do noite. lado também, Jacobina. Boa noite. Tutor presencial, Paulo de Euclides da Cunha, José Paixão. José Paixão, Paulo de Euclides da Cunha. José Guedes, né? Paulo de Esplanada. Josi. Acho que é isso. Boa Pessoal? noite. Gerard, Paulo de Mato São João. Olha a Mata do São João. Josigué. Caetité, tem ali Jennifer Paulo de Brumado, né? Pessoal de todas as regiões aí. Acho que tem pelo menos. Tem a tutora também presencial, Creuza do Paulo de Feira de Santana. Pelo menos um de cada. De cada polo, né? Nós temos aí pelo menos um participante. Pessoal, como nós temos aqui Boa noite, Pro. Boa noite. Patrícia TP de Piritiba. Patrícia de Piritiba, aqui do meu ladinho também, subindo. Boa noite, Pro. Isabel de Santo Estevão. Boa noite, Isabel de Santo Estevão. Pessoal, fico muito feliz de vocês estarem presentes, mesmo a gente iniciando assim bem rápido, né? Porque as aulas, elas iniciaram no dia 22, Marcos, aí do Polo de Brumado. Nós iniciamos oficialmente esse semestre 2022.2 no dia 22 de agosto. A primeira semana foi a semana de acolhimento, aquela semana, né, que a gente recepciona vocês. E essa semana foi a que, de fato, iniciou. Então, a nossa sala ela só esteve liberada na segunda-feira. Então, eu acredito, né, que vocês eu acredito que a maioria já deve ter passado o olho, né, na sala, ter observado a sala de cálculo 2. Vocês já perceberam que a minha metodologia ela não se diferencia muito, então é bem parecida dos outros semestres. Eu acredito que o pessoal que está aqui dos alunos, eles já estiveram comigo em outros semestres, e aí a gente observa que basicamente, né, o mesmo formato, a mesma metodologia. Pessoal, como nós temos, nessa unidade 1, nós temos 3 encontros, certo? Nós temos 3 encontros síncronos nessa primeira unidade. Na segunda unidade, nós temos, eu acho que só um encontro, 2, e na terceira unidade só um. Então, como nós temos esses 3 encontros síncronos, eu tenho esse primeiro logo de cara nessa semana, eu vou aproveitar para falar com vocês sobre diversas coisas, as nossas avaliações, os nossos métodos, o que mudou sobre a sala, certo? Vamos deixar tudo bem claro, várias coisinhas. Vou aproveitar as experiências dos outros semestres, vou aproveitar que meus tutores que estão aqui, né? Que eu não tive nem tempo de falar com eles também para apresentar como serão as atividades e orientar, né, sobre as atividades desse semestre. E aí vem algo diferente, né, que vocês vão voltar agora com os encontros presenciais, né, porque no período da pandemia, que ainda não acabou, no período da pandemia vocês não tinham encontros presenciais nos polos, né, e eu acho que esse semestre já está retornando. Não é isso, os tutores, se puderem também me confirmar, mas eu acredito que é isso, né? Esse formato da... Sim, nós vamos ter esses encontros presenciais e o cronograma já foi disponibilizado para os alunos através dos grupos de WhatsApp, Pro. Pronto, muito legal. O pessoal os tutores aqui são rápidos, graças a Deus que eu tenho bons tutores que me orientam aí, me ajudam bastante durante todo o percurso do semestre. Ô, professora, o tutor, eu estou observando que eu preciso ser incluso no AVA e também no Teams. Eu não estou inserido ainda, não. No AVA e no Eu não Teams. consigo.
Eu não consigo ver as salas do quinto semestre. Deixa eu só anotar seu nome. Getúlio, você é tutor, né? Isso. Tutor de qual polo? Tutor presencial ou online? Baixa Grande, presencial. Pronto, eu vou passar depois a demanda para poder ver o que é que está acontecendo. Ó, pessoal, como a gente iniciou o conteúdo essa semana, então eu vou falar do conteúdo dessa semana e vou agora, nesse momento inicial, falar do AVA. Algumas coisas que mudaram, certo? Vou trazer para vocês o nosso plano, o plano da disciplina. Vou trazer também o cronograma dessa unidade 1. Trazer para vocês as principais características, algumas coisas que eu quero que vocês tenham muito cuidado. Várias coisas mudaram, viu, pessoal? Eu vou compartilhar com vocês a sala do AVA, para a gente falar primeiro do AVA, depois eu falo do cronograma. Por quê? Algumas coisas mudaram, não foi a gente que mudou. Já veio essas mudanças do próprio AVA, do próprio sistema. Então, a gente acaba, né? Temos que aceitar, mas não são grandes diferenças, não. Aqui está a nossa sala. Eu acredito que já esteja compartilhando com vocês, né? A sala do AVA. Sim, sim. 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 Pessoal, a primeira coisa que mudou no AVA, que eu particularmente, eu amei mesmo, foi deixar essa parte inicial dividida com os tópicos. Por quê? Anteriormente, quando nós tínhamos o outro formato do AVA, nós tínhamos que descer toda a parte das unidades. Por exemplo, quando chegar na unidade 3, tinha que passar a unidade 1, a unidade 2, para chegar lá no final da unidade 3. A unidade 1 sempre ficava aberta, e agora não. Então, a primeira coisa que vocês têm é que aqui na parte de cima, ó, vocês já têm separado todos os links do que vai acontecer. Então, sobre o componente, espaço de interação, as 3 unidades, MediaTek e prova final. O que acontece? Sobre o componente, quais são os pontos principais que vocês devem estar acompanhando nesse componente? Essa parte inicial vocês já sabem, né? Pula. O principal que vocês devem estar acompanhando aqui, ó, pessoal, plano de ensino, cronograma de encontros e avaliações. Esse cronograma é disponibilizado pelo pessoal da coordenação. Então, eles estão sempre atualizando cronograma de avaliações. Por que eu digo isso? O cronograma de avaliações fui eu que disponibilizei. Porque você já tem na parte inicial todo o cronograma da disciplina, tudo que vai acontecer de datas importantes no nosso componente, você já tem gravado. Então, os nossos encontros síncronos, nós vamos ter 6 encontros síncronos para cálculo 2, todas as datas já estão definidas, vocês já podem se programar desde hoje. E o nosso cronograma de avaliações. Nesse cronograma de avaliações, vai vir definido por unidade e também com relação ao tipo de avaliação que vocês vão ter por unidade e a nossa avaliação final. Então, nessa parte de plano de ensino, pessoal, aqui é a parte principal com relação às datas. Então, para vocês que são parecidos comigo, porque às vezes eu tenho que anotar, porque eu me perco nas datas, e é muita data. Então, assim, ó, aqui, nessa parte inicial, nós temos aqui todos os nossos cronogramas gerais. Então, as datas, que eu acredito serem as datas principais, né, que são os encontros síncronos, as nossas avaliações, elas vão estar sempre disponíveis no plano de ensino. Pessoal, o que foi que eu já fiz, não sei se vocês observaram. Todos os meus encontros síncronos, eu já programei no Teams. Então, se vocês observarem no Teams, todos os encontros síncronos de cálculo 2 já está programado. Inclusive, eu peguei o link de cada encontro e joguei também no grupo de reoferta. Porque os alunos que são de reoferta, que não estão na turma 2020, já tem um link para entrar. Então, vocês acompanhem aqui as datas e depois basta ir no Teams e clicar no link. Fica mais fácil para vocês, porque vocês podem estar acompanhando, né? O cronograma, observando as avaliações, observando tudo, e indo no encontro das datas do Teams. E aí eu chamo a atenção para vocês já, amados, de dizer o seguinte: todos os meus encontros, como eles já estão programados, esse semestre, todos eles ocorrerão no segundo momento da aula. Então, todos eles ocorrerão de 8h40 até 10h10.
Eu sei que a gente gosta de chegar antes, eu tenho um péssimo costume de chegar atrasada, então eu estou trabalhando agora em outra cidade, até o tempo de eu chegar. Vai ter encontros que eu vou chegar assim uns 5, 10 minutinhos atrasada, porque assim, realmente é a correria do dia a dia. Mas tentem sempre entrar próximo do horário da aula. Já para não correr o risco de a gente passar o que a gente passou no outro semestre, né? Aparecer 2 reuniões, 3 reuniões, a gente entrar, não conseguir sair, não conseguir entrar na outra. Então, assim, agora mesmo, que é o nosso primeiro encontro, esse primeiro encontro ele já foi aberto, já tinha mais de 1 hora e 40, quase 2 horas. Então, alguém entrou no encontro há 2 horas atrás, permaneceu no encontro, já tinha um outro link aberto, que não era o link de álgebra, que a álgebra já tinha finalizado. E aí, às vezes, para quem vai entrar, é complicado, porque a gente fica sem saber onde entrar. Então, todos os meus encontros síncronos de cálculo 2 serão no segundo momento. Então, quando for mais ou menos em torno de 8h30, o horário que vocês podem estar entrando, né? É melhor para a gente não correr o risco, né? De estar em 2 salas sem saber para onde a gente vai. Mas aí vocês também têm aulas, né? Então nem tem tempo também para estar entrando antes. Mas aí, pessoal, nós vamos ter momentos diferentes também. Esse semestre nós também vamos ter aulas na terça-feira, porque assim o comum seriam aulas na quinta. Então esse semestre nós também vamos ter aula na terça. Agora, nem todos os tutores poderão estar presentes, mas assim, de modo geral, sempre vocês são comportadinhos, vocês nem abrem a câmera para mim olhar para o rosto de vocês ficam enjoados de me olhar e eu não consigo ver ninguém, só quando dá um oi. Mas nós vamos ter encontros na terça e encontros na quinta também. Pessoal, o espaço de interação, ele houve uma mudança, eu queria falar com vocês, que é a nova mudança do AVA. Que assim, talvez vocês tenham um problema com relação a isso, não sei se vocês já conhecem, mas é com relação aos fóruns. Não sei se já falaram para vocês, mas agora os alunos eles não conseguem abrir um fórum de discussão. Então, antes, quando nós tínhamos o fórum geral, cada aluno poderia, se tivesse algum questionamento geral do componente, poderia abrir um link, um fórum de discussão e trazer as dúvidas de vocês com relação a esse fórum. Então, esse semestre não tem. Então, o que é que nós temos? Nós temos o fórum geral e em cada uma das unidades nós temos um fórum específico para a unidade. Só que vocês não conseguem abrir a discussão. Então, o que foi que eu fiz já para facilitar a vida de vocês? Ó, em cada unidade nós temos lá no finalzinho o fórum Tira Dúvidas. Nesse fórum Tira Dúvidas, eu já abri uma discussão para vocês em todos os fóruns, no fórum geral, fórum de apresentação e em cada fórum da unidade. Tá vendo? Dúvidas unidade 1. Aí vocês podem clicar na dúvidas da unidade 1 e a partir disso vocês podem aqui responder. Aí vocês conseguem responder tranquilamente esse fórum que eu abri dentro do fórum da unidade 1. Só que eu acho que para vocês abrirem dúvidas, vocês não vão conseguir abrir um fórum de discussões. E o que é que acontece, viu, pessoal, com relação a esse fórum, a mudança, que eu particularmente também gostei, são as mudanças do AVA, que está sendo positiva. Cada fórum, cada unidade, ele tem um fórum específico para a unidade. Então, nós estamos na unidade 1, vai ter um fórum específico para todas as atividades e dúvidas relacionadas à unidade 1. Inclusive o gabarito, que eu vou estar postando assim que os tutores terminarem as correções das atividades. Nós vamos estar postando tudo na unidade 1. Fechou a unidade 1, foi lançada todas as notas no Sagres, lançou o gabarito, não tem mais questionamento, a unidade 1 não vai ser mais nem aberta, a gente continua na unidade 2. E assim até seguir no final. O primeiro fórum, que é o fórum geral, é só se for alguma dúvida mais geral do componente. Então, professora, eu não tenho acesso ao AVA, eu não tenho acesso ao Sagres. Professora, veja isso, veja aquilo. Então, esse espaço de interação, que eu também já abri um link, né, de fórum de discussões, ele é mais geral. Então, ele realmente são dúvidas gerais. Não é nada específico de conteúdo. Aqui, ó, dúvidas fórum, esse é o fórum geral. Não é nada específico de nenhuma unidade, de nota. Isso daí fica para as unidades. Então, se tem questionamento com relação à correção de atividade, estou com dúvida em uma lista de exercício. Ah, professora, nessa unidade, a nota do Sagres não está batendo com a nota do AVA, certo? Então, essas dúvidas vocês vão lançar dentro do próprio fórum. Aqui são dúvidas mais geral. Então, por exemplo, o tutor
o tutor de Baixa Grande que está sem acesso, ele poderia vir aqui, se fosse o caso dele ter acesso, fosse uma dúvida mais parecida, lançar a dúvida aqui no Fórum Geral. Mas, fora isso, vocês vão ter na parte das unidades, cada unidade, vocês vão ter o fórum específico de cada unidade, para vocês estarem lançando. Pessoal, eu vou fazer o possível para, nesse semestre, estar lançando os gabaritos o mais rápido para vocês. Lançou o gabarito, vocês vão ter um período para poder questionar o gabarito, se vocês acham que está correto, se vocês acham que não está correto, algo desse tipo. Então, fiquem atentos. Assim que terminarem todas as correções, a gente lança o gabarito. Outra coisa, aqui na parte da biblioteca, para ser fui mais prática, tem alguns PDFs. Os PDFs são as sugestões. Aí, unidade 1, unidade 2, unidade 3. Dentro de cada PDF vem sugestão de vídeo e de outros livros que vocês podem estar acessando. Então, para não ficar lançando diretamente os vídeos, em cada PDF vem as referências, tanto nos livros, quanto também de alguns vídeos que podem auxiliar vocês. Mas, no geral, eu acho que as principais mudanças são essas. A parte que agora nós vamos ter o tópico aqui de cima, porque às vezes você vem aqui sobre o componente, que já é a parte que abre inicial, e vocês ficam procurando, cadê a unidade 1 que não chega? Cadê a unidade 1 que não chega? Então, agora, vocês vão ter que estar acompanhando aqui, ó, de acordo com a sequência aqui de cima. Então, vão acompanhando de acordo com as datas e de acordo com a sequência. Podem dizer. Alguém quer perguntar? Você disse que a partir de dar início a outra unidade vai ficar fechada, a gente não vai poder ter mais acesso ou vai continuar aberta para a gente olhar depois? Não, a unidade ela fica aberta. Eu falo assim, para a gente ficar acompanhando o fórum de dúvidas. Sim. Porque assim, fechou a unidade, a gente lança as notas, lança o gabarito, viu que não tem nenhum questionamento, aquele fórum a gente não vai estar abrindo constantemente, a gente já passa para a unidade 2. Ah, sim, entendi. Não vai ficar mais a unidade visível para a gente que nem estava antes, né, então? Mas fica disponível. Vocês só não vão ter aquela parte que abre direto. Quando a gente abrir eu achei que não ia ficar mais disponível para a gente, por isso que eu tirei a dúvida aqui. Mas fica disponível para vocês. Aí o material, vocês já sabem, né? Aquele material de sempre, roteiro de aula, material, lista de exercício e os vídeos auxiliando vocês. E aí, no decorrente, pode estar lançando outros vídeos, tirando dúvidas, respondendo algumas questões. Mas, no geral, as principais dúvidas são essas. As unidades vão ficar sempre disponíveis. Eu falo porque, assim, ó, para vocês não ficarem se apegando, por exemplo, só no fórum de dúvidas da unidade 1. Então, se a gente já tiver na unidade 2, no decorrer da unidade 2, as dúvidas têm que ser no fórum da unidade 2. Então, se a gente já tiver, por exemplo, na unidade 3, as dúvidas têm que ser sempre em cada fórum. Então, agora nós vamos ter um fórum específico. Então, finalizou uma unidade, as dúvidas já no fórum da próxima unidade, para vocês ficarem acompanhando. Tranquilo, amados? A questão aqui do AVA? Tranquilo, amados? Vocês estão aí? Tranquilo. Tranquilo. Pronto, vou compartilhar com vocês agora o nosso plano e aí o nosso cronograma da unidade 1. O plano de um modo geral. Depois eu já falo sobre a unidade 1. Vixe, Maria. Agora eu acho que foi, né? Nosso plano de ensino. Compartilhou com vocês o plano de ensino? Sim. Sim, professor. Pronto. Ó, pessoal, cálculo 2, 60 horas. Também, né? No formato de cálculo 1. Aqui nós temos, já trazendo para vocês o conteúdo programático que nós vamos ter. E também, né, carga horária de cada unidade, porque agora o que seria para a gente os blocos são unidades. Então, bloco 1, bloco 2, bloco 3, agora são as nossas unidades. O período de cada unidade. Depois, nós temos aqui, ó, tópico 5, que também é muito importante.
vem dizendo para vocês os tipos de avaliações e vem dizendo também a descrição sobre como vai ser a avaliação. A avaliação de cada unidade. Nós vamos ter aqui a avaliação unidade 1, unidade 2, unidade 3, e no final a data da nossa prova final, nossa avaliação final. Lá embaixo, pessoal, tem algumas referências, alguns livros, né? Se vocês quiserem estar acompanhando também essa parte do nosso trabalho. Então, eu particularmente digo para vocês, eu gosto muito desse livro, né? O Cálculo com Geometria Analítica, porque ele tem uma leitura muito legal, e esse de Cálculo A com funções, limite e derivação. Então, esses dois livros é o que eu sempre me baseio para poder montar o material de vocês. Pessoal, eu vim com o coração tão bom nesse semestre, que vocês nem imaginam. Vou até dar um presente para vocês. E já vou chamar a atenção também dos meus tutores, que eu ainda não orientei, não falei sobre as atividades. E também já é a orientação para todos eles. Ó, pessoal, vejo como meu coração está tão bom que na unidade 1 e na unidade 2 vocês não vão ter questionário online. Olha que legal. Vocês só vão ter lista de exercício. Então, o que acontece, pessoal? A nota de 0 a 10 vai ser referente à lista de exercício. Vocês têm lá no AVA, no final da unidade, na parte de atividades avaliativas, atividade avaliativa 1, lista de exercício. Tanto na unidade 1 quanto na unidade 2, vocês vão ter somente uma lista de exercício. Como é que funciona essa lista de exercício? No mesmo formato que a gente já viu, que vocês já viram. A lista de exercício, o que vale para a unidade 1, vale para a unidade 2. É o mesmo formato. Ela fica aberta durante toda a unidade. Então, o momento que vocês quiserem clicar na lista de exercício, vai estar aberta para vocês. Então, se vocês forem hoje, ou até no dia 22 que iniciou, e vocês abrirem a lista de exercício, vai estar disponível para vocês. Então, o que acontece, amados? Vocês, tanto na unidade 1 quanto na unidade 2, vocês não terão questionário online de cálculo 2. Vocês vão ter uma lista de exercício apenas, que vocês terão que resolver no decorrer da unidade e enviar as respostas pelo AVA. A lista de exercício ela é individual. Vocês têm que fazer de modo individual. E aí, qual é a orientação? E já vou passar a orientação também para os meus tutores. Nós temos aqui uma data limite. A data limite, no caso, né? Cada unidade tem uma data limite. A data limite, por exemplo, da unidade 1 é dia 27. Se vocês enviarem 1 segundo do dia 28, já é 0 na nota da atividade avaliativa. Então, vocês têm um lado positivo e um lado negativo. Então, meus tutores, se qualquer um dos meus alunos enviarem 1 segundo atrasado, por exemplo, no dia 28, vocês não precisam nem abrir o arquivo, já pode atribuir nota 0. Então, isso aqui vale tanto para a unidade 1 quanto para a unidade 2. Por que, professora, isso? Porque a atividade vai estar aberta durante toda a unidade. Então, não é um questionário que vocês vão abrir no dia 27 ou no dia 29. A avaliação, a atividade avaliativa, que só vai ser uma lista de exercício, tanto da unidade 1 quanto da unidade 2, ela fica disponível a unidade toda. Então, vocês vão ter em mais de um mês para resolver a lista e enviar a lista. Que foi que eu já falei nas outras aulas, que aconteceu, inclusive eu tive até alguns pequenos probleminhas com relação a isso. Vou salientar de novo, aproveitar que fica gravado. Vocês têm em torno de um mês ou mais. A unidade 1 é um mês, a unidade 2 em torno de 2 meses, né? Em torno de um mês e meio, mais ou menos. E a atividade, ela fica aberta durante toda a unidade. Não é um dia específico, ela fica aberta durante toda a unidade. O que é que alguns alunos fazem, que eu aconselho que não façam, certo? Para vocês não correrem esse risco, deixa para enviar a atividade no último dia. O que acontece? Às vezes, quando vocês deixam para enviar a atividade no último dia, cai a internet, está chovendo, às vezes a internet está lenta, todos esses processos do EAD que a gente entende. Só que é isso que eu estou falando para vocês. A atividade fica aberta à unidade toda. O aluno tem um mês para postar a atividade. Então, cuidado, viu, amados? Isso aí vale para a unidade 1 e a unidade 2. Não deixem para enviar em cima da hora, no último dia. A parte positiva
que vocês não têm questionário, vocês podem baixar a lista agora, começar a responder agora, responde a hora que vocês quiserem. Pode responder de noite, de madrugada, pode responder tomando uma lá no sábado, pode responder a hora que vocês quiserem, no domingo. Então, vocês vão ter todo esse período para responder a lista de vocês e enviar no AVA. Agora, tem a data limite. Vocês podem enviar até aquela data. Passou daquela data, a gente não vai receber. Então, os gabaritos já foram, inclusive, disponibilizados para os nossos tutores. Eles já podem até dar uma olhada também nos gabaritos. Quando enviarem as minhas atividades, se passar 1 segundo, não precisa nem abrir o arquivo. A nota já é 0, viu, amados? E lista de atividade não tem segunda chamada. Então, vocês têm todo esse período para enviar. Então, a lista de atividade, ela também não tem segunda chamada. Então, vocês se atentem, comecem a responder. Responde uma hoje. Semana que vem responde outra. Vai respondendo, lendo o material, respondendo uma por uma. A segunda unidade só tem 9 questões. É até mais tranquila, o tempo é maior. Então, eu acho que dá para vocês se organizarem, respondendo uma questão por semana. Eu acho que dá tranquilo. Então, as atividades avaliativas de lista de exercício não tem segunda chamada. Tem um período, se não entregar, não tem segunda chamada, viu, amados? Então, por que eu falo isso? Porque no semestre passado eu coloquei lista de atividade, informei no encontro síncrono, avisei, e mesmo assim os alunos enviaram fora de hora. E mesmo assim os alunos ficavam, mas por conta disso, por conta daquilo, justificando esse primeiro encontro logo no início, que a gente frisa bastante como vai acontecer o componente. Então, esse semestre vocês não vão ter de cara questionário online, vocês só vão ter as 2 atividades, e cada atividade vale 10 pontos. Então, eu tenho uma lista de exercício valendo 10 pontos, primeira nota. Segunda unidade, uma outra lista de exercício valendo 10 pontos, segunda nota. Pessoal, quando nós vamos para a terceira unidade, aí a terceira unidade já muda para melhorar, né? Melhorar a situação, que também está fácil demais. Aí o que acontece? A terceira unidade é aquele velho plano de aula, porque eu gosto de ir treinando vocês também nessa parte da escrita, nessa parte também de estar montando o plano, porque é o que vocês vão ser? Vocês vão ser professores, né? Vocês precisam treinar essa parte de plano de aula. Então, nós vamos ter um plano de aula sobre integrais, que vocês terão que montar. Dentro desse plano de aula, vocês precisam dizer as ferramentas que vocês vão utilizar, certo? Se vocês querem utilizar um software, se vocês querem utilizar só o conteúdo, como é que vocês querem utilizar, livro didático, critério de vocês, se vocês querem usar o Teams, o Zoom. Então, cada um escolhe o formato que vocês querem utilizar. E aí, na unidade 3, a gente tem o nosso velho questionário online. Só para vocês não perderem o costume, viu? Aquele questionário online, 5 questões, bem simples. E aí, esse questionário online vai ser no dia 6 de dezembro. Aí, esse questionário online, vou chamar a atenção, vou falar, mas a gente vai falar sobre isso no início da unidade 3. Ele tem segunda chamada, só que é 2 dias depois. Então, perdeu o questionário online do dia 6, já entra com o pedido de segunda chamada, e a segunda chamada vai ser no dia 8. Outra coisa, viu, pessoal? Questionário online, vocês têm um horário específico para fazer. Se não conseguirem fazer, por qualquer que seja o motivo, se existir um motivo viável, entre com o pedido de segunda chamada e justifique, mesmo que seja, professora, tira um print da tela mostrando que vocês estão sem internet, tira a foto do mundo chovendo, não sei, dizendo que o tempo estava ruim, a internet estava ruim por conta disso, mas tire o print ou então justifiquem com a fala de vocês mesmos. A segunda chamada, ela só vai ser disponibilizada se vocês fizerem o pedido da solicitação. Se não tiver solicitação do aluno para a segunda chamada, não vai ser feita a segunda chamada. Então, inclusive, alguns alunos que abriram a minha segunda chamada no semestre passado e os tutores ficaram meio que sem saber. E isso aí foi até uma culpa minha, porque eu não conversei com eles. Então, já estão todo mundo sobre aviso. Eu vou já informar na segunda chamada para quem é, porque se outras pessoas, além daquelas, abrirem, a avaliação não vai ser corrigida. Só vai ser corrigida de quem entrar com o seu pedido, sua solicitação e comunicar o porquê. Professora, mas a minha justificativa não é uma justificativa que esteja dentro das normas, não importa. Justifique, viu, amados? Só não faz segunda chamada quem não faz pedido. Então, se não fizer pedido, não me disse nada, chegar e abrir segunda chamada, não vai ser aberto.
mas aqui falando, né, sobre a Ô, parte professora, da unidade 3. em questão dessa segunda chamada, vai ser da mesma forma do semestre passado, ter que responder aquele formulário e enviar para a coordenação? Sim. E esse tem que ser feito rápido, porque a segunda chamada está programada para o dia 8. Então, dia 6 eu acho que é uma terça e a segunda chamada é na quinta. Então, é muito rápido. Vocês têm que se programarem mesmo, pensar e já enviar, se depender de vocês, no mesmo dia. É corrido. Tranquilo nossas atividades? Tutores, alunos, todo mundo, ok? Ok, professora. Ok, professora. Ok. Ok, professora, entendido. Pronto. 2 listas de exercício, sem segunda chamada, sem enviar após a data limite. E na última unidade nós temos o nosso plano de aula e nós temos o questionário valendo 7 e também a segunda chamada. A nossa avaliação final ficou para o dia 20, certo? E aí eu espero que pouquíssimos precisem ir para essa segunda chamada. Pessoal, outra coisa que eu vou falar para vocês, só para finalizar esse cronograma, a gente ir para a nossa unidade 1. Meus tutores são muito rápidos na correção, e aí também eu sou muito rápida em lançar nota no SAGS. Eu particularmente gosto, às vezes até fico enchendo o saco desse povo para corrigir logo, para me poder lançar logo, porque eu gosto de lançar as notas o mais rápido possível. Então, vocês fiquem atentos. Por exemplo, a prova, o questionário online está marcado para o dia 6, mais ou menos, e a segunda para o dia 8. Então, fiquem atentos aí em torno do dia 10, mais ou menos. Fiquem sempre acompanhando o SAGS. Quando lançar a nota no SAGS, a última nota, observe se está de ok com AVA e se está tudo correto. Por favor, viu, amados? Observem isso em torno do dia 10 de dezembro. E isso serve também para as notas das outras unidades. Lancei a nota no SAGS, vocês já verificam logo se a nota do SAGS está igual à nota do AVA. Se tiver qualquer divergência, já comunica a professora, já fala, a minha nota está essa no SAGS, mas não é a mesma nota do AVA. Porque assim, ó, o que é que aconteceu? E isso aconteceu em todos os semestres comigo. E eu espero que nesse semestre não aconteça, eu já estou falando para vocês. Eu lanço a nota, aí eu acredito que o aluno olha a nota, lança a segunda nota, o aluno olha a nota, lança a terceira e o aluno olha a nota. Quando chega no dia da final, o aluno vai ver que a nota está errada. A nota que está no SAGS não é a nota que está no AVA. Aí imagine, no dia da final que o aluno vai ver que a nota não está igual. Aí, às vezes, isso pode prejudicar o aluno e pode prejudicar para mim também. O que acontece? Não sei também se vocês perceberam, ou alguns perceberam, mas às vezes a gente sempre dá aquele arredondamento no SAGS. Então, para mim, o que vale é o SAGS, viu, pessoal? Já falo isso para vocês. O que vale? Qual é o carro-chefe das notas? É o SAGS. Acompanhe o que está no SAGS. Porque o aluno, às vezes, está com 6 e 9 no AVA. Lança a nota no SAGS. O que é que eu vou lá e faço? Se for um aluno e mereço, vale a pena. 6 e 9 a gente dá lá aquele arredondamento, bota 7 e o aluno se livra da final, não precisa fazer final. Só que no AVA aparece o final. E a mesma coisa se o AVA lançar uma nota errada. Às vezes o AVA lança uma nota 7, 8, mas a nota real do aluno é uma nota 6. Aí proíbe o aluno de fazer final. E isso aí é algo que às vezes os alunos deixam para perceber no dia da final. E aí é mais complicado para a gente estar mudando a final, tentando organizar, tentando ajeitar. Então, o que é que eu aconselho? Terminou a unidade, lancei a nota no SAGS, já verifiquem logo, vocês alunos, verifiquem. A nota do SAGS é a mesma do AVA, se tiver, tá tudo ok. Se não tiver, já sinalizem para mim. Para quando chegar no dia da final, vocês já estarem tranquilos e não ter nenhum problema com relação a notas. Então, isso sempre acontece comigo, eu tenho essa sorte. Mas esse semestre não vai ter, não. Tranquilo, né, Matos? Terminou a unidade, corre pro SAGS, olha o SAGS, vê se está tudo certinho, vê o AVA, qualquer coisa sinaliza no fórum de dúvidas. Vamos para o nosso cronograma da unidade 1. Nós temos o encontro síncrono de hoje. O que nós vamos trabalhar? Eu falei para vocês, né, em cálculo 1, falei para vocês que nós ainda iríamos ver muito de derivadas. Então, o que é que acontece, viu, pessoal? Nós vamos continuar com derivadas em cálculo 2.
Quem gostou, gostou. Quem não gostou vai ter que aguentar mais um pouquinho, porque em cálculo 2 a gente tem um olhar final acerca de derivadas. Então, nós vamos ter agora um estudo voltado para a derivada primeira, a derivada segunda e principalmente com relação a gráfico. O que é que a primeira derivada diz e influencia na construção de um gráfico? E a segunda derivada, se eu for estar observando o gráfico, o que é que a segunda derivada vai trazer para a gente? Então, nessa primeira unidade, a gente ainda tem um olhar com relação a derivadas. Então, nós vamos ter o olhar da primeira derivada e da segunda derivada. Inclusive, pessoal, vou chamar a atenção aqui também de outra coisa. Se vocês observarem, aqui vem a data. Então, até o dia 30/8, nós vamos estar estudando o valor máximo e mínimo, e aqui na frente vem a carga horária. Essa carga horária é, inclusive, a carga horária que está no Sagres. Então, cada temática tem uma carga horária, e a carga horária que está lançada no Sagres. Agora, vejam comigo a carga horária do nosso encontro síncrono. Encontro síncrono, carga horária, 3 horas. O que é que isso quer dizer? O aluno faltou o encontro síncrono, a falta é 3 faltas no Sagres. E se atentem que vocês perdem por falta também. Então, ó, cada encontro síncrono é 3 horas aulas, que são registradas no Sagres. Depois nós vamos para os nossos teoremas. Cada uma das aulas nós temos um teorema específico, né, para a nossa derivada, tudo envolvendo derivada. No dia 6, é um dia de terça-feira, nós temos o nosso novo encontro síncrono. Esse é um dia de terça, eu lembro que dia 7 é feriado. Aqui nós temos outros teoremas, e esses teoremas são teoremas de derivadas. Então, nós vamos ver, por meio da derivada, agora uma diversidade de coisas que vocês vão ver também que é muito massa, muito legal da gente estar estudando também. E aí, pessoal, o que acontece? Nessa primeira unidade, nós vamos ter, como eu falei para vocês, né? Vou só tentar abrir aqui o Teams para falar com vocês sobre o nosso máximo e mínimo. Nós vamos ter 3 encontros síncronos. Então, eu já falei para vocês do dia 6, que é uma terça-feira. Nós vamos ter no dia 22, que é uma quinta-feira. E aqui é a nossa data limite da nossa primeira atividade avaliativa. Pessoal, vocês têm até o dia 27 de setembro. Vejam aí, ó. A unidade, ela iniciou no dia 22 de agosto. 22 de agosto, certo? Nós estamos hoje, dia 25 de agosto, e vocês têm até o dia 27 de setembro. O que é que isso quer dizer? Vocês têm mais de um mês para estarem aí elaborando as respostas da minha atividade, certo? Da minha lista de exercício. Pessoal, tomem cuidado com a data. Essa lista de exercício é bem tranquila, como eu falei para vocês, mas que vocês não deixem para enviar para a última hora. Essa unidade nós vamos ter 3 encontros síncronos, então dá para a gente também, né? Tá tirando dúvida, tá falando sobre a lista, tá conversando com vocês. Então, muito cuidado, qualquer dúvida vão enviando no grupo, no nosso fórum, e aí nós vamos falar com vocês, tirar essas dúvidas e ver como fica. Então, vocês têm até o dia 27, o último dia, para vocês enviarem a lista, que vale 10 pontos. Tranquilo, né, pessoal? Acho que com relação ao cronograma, vocês não têm dúvidas, não. Dúvidas, amados, com relação às datas, com relação às nossas avaliações, unidade 1. Alguém quer perguntar alguma coisa? Em relação aos encontros, eu trabalho à noite, então nem sempre eu posso assistir. Hoje mesmo está tranquilo aqui no trabalho, eu estou assistindo a aula. Mas vai ter quinta-feira que eu não vou poder assistir por conta do trabalho. Eu sou do Polo de Piritiba, meu nome é Ruth. Eu já tratei até esse assunto com a senhora na primeira, no cálculo 1. Pronto, ó, o que acontece? Quando a gente for lançar os registros, aí na sua vai justificado. Então, quem não puder, só é justificar. O que não pode é não vir, não falar nada e a gente também não saber. Então, justificou, fica a falta justificada. Tranquilo? Entendi. Professora Cristiane, boa noite novamente. Boa noite. Josi, Polo de Esplanada. Professora, dia 6 é meu aniversário, eu vou receber visitas em casa.
Dá para me dispensar dessa aula? É isso, você só manda a justificativa. Resista a sua justificativa, até no fórum mesmo, se vocês puderem. Por exemplo, nosso próximo encontro é dia 6. A Josi já está dizendo que dia 6 ela tem a justificativa dela. Então, ela vai dizer, justifico minha ausência do encontro 5. Porque na hora que a gente for registrar a frequência, aí nós vamos lembrar. Então, pessoal, eu já aconselho vocês a fazerem isso. Quando tiver o encontro 5, no que vocês não puderem participar, vocês já só a pró, no fórum mesmo, no fórum da unidade, vocês resistam a essa falta de vocês justificada. Para a gente só lembrar de justificar na hora das frequências do Sagres. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, Pro. Vamos de fato ao que interessa. Alguém quer perguntar? Tô vendo que tem um pessoal que tá com a mãozinha suspensa. Querem perguntar? Oi, Pro. Jorge, é, com relação assim à qualidade, à quantidade dos exercícios, da lista de exercícios, é muito grande, 10, 20, 30 páginas, não é coisa tranquila assim que a gente não vai precisando tantas folhas. A unidade 1, acho que são 10 questões. São 10 questões, mas cada roteiro de aula tem de 3 a 4 questões, 5 questões. E aí já dá para vocês terem mais ou menos uma base. Mas são 10 questões, a primeira, mas é tranquilo. Por isso que é bom vocês já abrirem agora. O que é que eu aconselho? Quando terminar a aula, vocês vão lá, abrem a atividade, baixa a atividade, passa só o olho. E aí depois, quando vocês forem começar a estudar, vocês vão olhando para ver se já dá para ir resolvendo. É mais fácil. É o conselho. Vão por mim que é mais fácil. Também vão ser trabalhadas nas aulas, né? Alguma base para poder Sim, resolver. é dividido as questões, é por roteiro de aula. Como a gente tem 4 roteiros, é em torno de 2 questões a 3 por roteiro de aula. Só que aí vocês agora vão ficar um pouco sem entender, porque estão começando agora, né? Começando a leitura do material agora. Mas é bom vocês darem uma olhadinha já para vocês terem mais ou menos uma noção de como está a lista. Mas está tranquilo. Certo. Ainda vai ter muita coisa relacionada a derivadas, né? Vai. Dar uma revisada em derivadas é importante, né? Sim, porque nós vamos precisar muito, assim, do conteúdo de derivadas. Beleza. Só agora, eu vou desligar minha câmera. Porque eu acho que o pessoal tem gente que já enjoou dos meus elásticos. Estou cheia de elástico nesses dentes. Doida para tirar um aparelho. E ninguém tira meu aparelho. Ô, professora, não é só você não, eu também estou passando por isso e é péssimo. Também já não aguento mais. Mulher, é um sofrimento. Eu fico o dia todo com esse aparelho. Eu fui gravar os vídeos, eu digo, coitado desses meninos assistindo esses vídeos. Se fosse eu, já estava já doidando. Para hoje, nós temos valor máximo e valor mínimo. Pessoal, esse conteúdo de valor máximo e valor mínimo, na verdade, não é um conteúdo novo para vocês. Por quê? Cada função, se a gente conseguir delimitar um intervalo, a gente consegue também delimitar um valor máximo e um valor mínimo. Depende da função, depende de como é o comportamento da função e o intervalo que nós vamos definir com relação àquela função. Por exemplo, se eu pego uma reta e nessa reta eu não traço nenhum intervalo, é uma reta crescente, ela vai ser infinita. Então a gente não consegue, se não delimitarmos um intervalo para x, a gente não consegue definir um valor máximo ou mínimo, porque ela é infinita tanto de um lado quanto do outro. Porém, se vocês pegarem, por exemplo, uma parábola, na parábola a gente já começa a ter mais esse olhar, porque a parábola ela vai subir ou descer, né, até um determinado ponto, e a partir daquele ponto ela muda o sentido da parábola, e a gente consegue determinar ali um valor máximo ou um valor mínimo. Então agora, nesse momento dos estudos, nós vamos entender um pouquinho mais do que seja esse máximo e mínimo da função. Claro que cada função tem um olhar específico. Depende também do intervalo que nós vamos delimitar. E nós vamos ter aqui algo bem importante, quero chamar a atenção para vocês.
que é um dos pontos cruciais dessa primeira unidade, que é o número que a gente chama de número crítico da função. Então, vai existir funções que existe o seu número que nós chamamos de número crítico. E aí nós vamos entender o que é esse número crítico e como é que funciona esse número crítico. Ó, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui só um desenho, e aí a partir desse desenho nós vamos ter aqui um pouco da ideia de máximo e mínimo. Antes disso, eu vou só falar para vocês o seguinte. Quando nós falamos em máximo e mínimo, nós podemos ter máximo e mínimos absolutos e relativos. Quando a gente fala máximos e mínimos, vale tanto para um quanto para o outro, relativos, quer dizer que nós estamos delimitando um determinado intervalo. Por exemplo, eu estou delimitando de x1 a x2, de x1 a x3, de x2 a x4. Então, eu delimito um intervalo. Então, dentro desse intervalo, eu tenho um máximo ou mínimo relativo. Por que relativo? Porque ele pode ser, por exemplo, o maior número da função geral ou não. Mas dentro daquele intervalo, existe aquele máximo e mínimo relativo. Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui para vocês. Para poder mostrar para vocês, por exemplo, essa ideia de máximo e mínimo relativo. Por exemplo, se eu pegar de onde inicia o nosso gráfico até, por exemplo, até esse x3, até esse só, ou até o x2. Se eu considerar desse início aqui, esse início, até o x2, vejam que até o x2, o meu gráfico ele sobe até o ponto x1, depois ele desce. Então, nesse intervalo, de onde eu inicio até o x2, eu tenho aqui um máximo relativo. Quer dizer que dentro desse intervalo que eu delimitei, existe um ponto, naquele intervalo especificamente, que tem a imagem maior possível, é o meu máximo relativo, dentro desse intervalo. Agora, vejam aí que se eu pegar, por exemplo, o intervalo x2 a x4, nós temos um outro ponto, que é o ponto x3, que ele já traz para a gente, dentro desse intervalo, um outro máximo relativo. Por quê? Porque dentro desse intervalo, a maior imagem é a imagem dele. Só que o que acontece, viu, pessoal? Se nós observarmos a função como um todo, observem a função, esse ponto x3, além de ser um ponto relativo, considerando esse intervalo, eu tenho ainda ele como absoluto. Quer dizer que ele é o maior número que a minha função pode obter para a imagem. Então, quando nós tratamos com máximo e mínimo, a ideia de relativo é nós estarmos observando intervalos. Então, nós vamos observar intervalos e dentro desses intervalos, o que é que acontece? Quando nós vamos para absoluto, quer dizer que é um valor que vai ser para a função toda. Se for máximo, quer dizer que ele vai ser o maior valor da imagem de toda a função, independente de quem seja o seu domínio. E se eu falo de mínimo, quer dizer que vai ser o menor valor da função, também independente do domínio. Então, valor máximo e valor mínimo, quando nós vamos estudar a função, ele pode ser relativo ou absoluto. Quer dizer que eu posso estar olhando um intervalo da função, ou ele pode ser o ponto da função geral, como sendo o ponto máximo ou o ponto mínimo, que é o que está sendo falado aqui, ó, que pode ser usado como extremos também, mas a gente entende sempre que extremos ou vai ser o máximo ou vai ser o mínimo. O que acontece, pessoal? Só resumindo essas definições. Ele vai ser o máximo relativo se o meu f de c for maior do que todos os outros. Claro, se for relativo, dentro do nosso intervalo. E se for mínimo, quer dizer que ali nós vamos ter a menor imagem. Esse f de c, na verdade, representa a imagem, valor de y. Então, se ele for máximo relativo, o maior valor de y possível dentro daquele intervalo que nós vamos tomar como base. Se for mínimo relativo, nós vamos ter o menor valor
dentro daquele intervalo. Então, máximo relativo e mínimo relativo são os valores da imagem, são os valores de y, o meu f de c, que vai ser ou o maior ponto ou o menor dentro de um intervalo. Se for absoluto, é da função toda. Pessoal, aqui nós temos uma proposição que diz o seguinte. Nós vamos supor que f de x existe. Se tem um extremo relativo em c, então o que acontece? A derivada da função nesse ponto específico, né, que vai ser o extremo, ou ela vai ser igual a zero, a derivada nesse ponto, ou ela não vai existir. Então, o que é que nós temos? Desculpa, pessoal, eu já estava indo para outra definição. A derivada vai ser sempre zero, se existir, claro, como eu falei para vocês. Então, o que é que acontece? Tem um ponto, esse ponto é o máximo ou é o mínimo, tanto faz se é um ou outro, dentro de um intervalo. Então, a derivada naquele ponto, ela vai ser zero, se a derivada existir. Nós vamos ver que tem um caso para ela não existir. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui um pouco do livro. Aqui é o livro de Lois Leitoud, que eu falei para vocês que ele tem uma leitura muito legal. Inclusive, eu uso algumas definições que são deles. Aqui nós temos alguns gráficos para mostrar para vocês aqui essa é a ideia de comportamento de máximo e mínimo. Por exemplo, aqui imagine uma função que tenha uma função do segundo grau com um valor de a menor do que zero. Então, veja que a nossa função ela vai crescer até um determinado ponto e, a partir desse ponto, ela muda de sentido. Então, esse ponto aqui é o máximo. E se a gente considerar o intervalo A e B, ele é o nosso máximo relativo. Se nós tivermos dado a função, for realmente uma função do segundo grau, e a gente perceber que ela é infinita, além de ser um máximo relativo, ela passa a ser também o máximo absoluto. É diferente dessa daqui, ó. Essa daqui eu tenho um sentido contrário. Ela desce até um determinado ponto e a partir desse ponto ela muda de posição. Então aqui eu tenho mínimo relativo, que nesse caso tudo indica, né, que seja uma função do segundo grau e vai ser o mínimo absoluto também. Por que tudo indica? Porque, por exemplo, a função seno e a função cosseno, elas também trazem curvas. Então aqui pode ser uma dessas funções. A gente não especifica a função, mas a gente consegue dizer que dentro desse intervalo AB existe aqui, ó, máximo relativo, mínimo relativo e mínimo relativo. Quer dizer que é o menor valor relacionado à nossa imagem, ao nosso valor de y. Aqui a gente não está decifrando qual é a função, mas a gente consegue, pelos gráficos, entender que esses dois últimos têm o mínimo relativo e esses dois primeiros têm o máximo relativo. Pode coincidir em algumas funções que o mínimo e o máximo, que o máximo relativo e o máximo absoluto sejam o mesmo valor. Não tem problema, isso pode acontecer também, viu, pessoal? Então, tanto para o mínimo quanto para o máximo, absoluto e relativo podem ser o mesmo valor. E nós podemos ter mais de um também, viu? A gente pode ter mais de um máximo relativo e pode ter mais de um mínimo também. Mas aí surge uma definição. Vou deixar essa definição para o finalzinho, amados, porque essas definições aqui são só consequências. Essa característica, esse jeito de escrever maior do que ou igual, está dizendo o quê? Maior, então aqui vem de máximo, máximo absoluto. Aqui a gente não delimitou intervalo, a gente está dizendo que são todos os valores de x. Se não delimita intervalo, é absoluto. Se delimita intervalo, quer dizer que é relativo. Então, se a gente não delimitou intervalo, é máximo ou mínimo absoluto. Se o meu f de c é maior do que todos, quer dizer que ele é o máximo. Se o meu f de c é menor do que todos, quer dizer que ele é o mínimo absoluto. Então, basta vocês terem um pouco de cuidado com relação a esse sinal e vocês vão entender essas definições de máximo e mínimo. Mas a ideia é um ponto que pode ser observado dentro de um intervalo e pode ser observado também de um modo geral para a função. Amados, vou falar para vocês agora do nosso ponto principal da aula de hoje, que vocês vão levar aí também, né,
no decorrer dessa unidade. Eu vou até mostrar para vocês daqui a pouco alguns exemplos no Teams para a gente resolver. Nós vamos estar relembrando derivadas, as regrinhas de derivadas, falando com vocês para mostrar um pouquinho do que acontece desse número crítico. O que é esse número crítico? Esse número crítico, ele está relacionado ao seguinte, ele está relacionado à primeira derivada da função. E quando é que vai acontecer esse número crítico? Ele acontece sobre duas possibilidades. A primeira é se na hora que vocês derivarem uma vez a função, tiver algum valor dentro dessa função que possibilite o resultado ser igual a zero. Essa é a nossa primeira possibilidade. Qual é a primeira possibilidade? Vocês considerarem a primeira derivada e na hora que vocês trazem essa primeira derivada vai existir um ponto, ou pode ser mais de um ponto, em que a nossa derivada ela é igual a zero. O que acontece, pessoal? Essa é a primeira possibilidade. A segunda, ela não existir. Nós vamos ver que existem funções, né? Diversas funções, aliás, que existem restrições no domínio. Então, o que é que nós vamos perceber? Que vão existir funções que no domínio vai ter valores que não vai ser utilizado, que não pode estar dentro do domínio, porque é uma restrição da função. Por exemplo, se eu pegar a função 1 sobre x, o meu x não pode ser zero, é uma restrição. Então, quando vocês observarem, quer dizer que aquele número é o número crítico da função. Então, como é que nós vamos saber, professora, qual é esse número crítico? Quem é esse número crítico? Como fazer isso? Derivar. Não tem processo mais simples, ó. Vocês derivam a função, derivem apenas uma vez, e aí vocês vão observar a função resultante, e a partir dessa função resultante, vocês vão dizer se a função ela vai possuir um número crítico ou não. Ela pode ter um resultado igual a zero, ou ela pode ter algum ponto que ela não exista, alguma restrição com relação a essa derivada. Pessoal, a ideia basicamente é vocês entenderem como é que funciona o máximo relativo, o mínimo relativo. Claro que cada função tem um comportamento, né? E aí vocês têm que observar dentro de cada função como é esse comportamento, mas com relação a os números críticos, o processo é a derivada. Então, vocês vão montar a primeira derivada e depois que vocês derivarem só uma vez, esse primeiro teorema está relacionado com a primeira derivada, aí vocês vão observar se essa função ela tem números críticos ou não. Quem são os números críticos? Quando nós temos a primeira derivada igual a zero ou existe restrição no resultado. Estou tentando aqui conectar meu Teams para compartilhar com vocês do quadro branco e a gente conseguir, né, montar alguns exemplos. Só um segundo, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Ainda é novo, né? Começando a ler agora o material. Vou compartilhar aqui com vocês uma função e vou conversar com vocês sobre isso de números críticos, como verificar e saber se existe, né, números críticos nessa função. Deixa eu compartilhar com vocês a outra tela. E aí eu já mostro para vocês como é esse olhar sobre a função, sobre os números críticos. Eu não vou escrever o texto, amados, só para a gente ganhar mais tempo, porque o Teams está aqui brigando comigo, para a gente não perder tempo escrevendo texto. Mas a ideia é defina
define os números críticos da função ou verifique se existem números críticos na função ou encontre os números críticos da função, fica a critério de vocês. Mas nós temos aqui a função f de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 1. Nós, a partir dessa função apenas, para definir os números críticos, seria bem mais complicado. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a primeira derivada dessa função e, a partir dessa primeira derivada, nós vamos encontrar se existir, porque nem todas existem, tem funções que elas não têm números críticos, certo? Nós vamos encontrar os números críticos dessa função. Veja como o meu tio está rápido. Vou aproveitar o embalo, pessoal, para revisar um pouco de derivadas, falar com vocês de derivadas, porque esses teoremas, não sei se vocês também chegaram a ler o nosso cronograma, todos aqueles teoremas envolvem derivadas. Então, cada um é um teorema específico, é um olhar específico, mas todos eles envolvem derivadas. Derivadas, se for função polinomial, simples, né, como nós estamos vendo aqui, o expoente, ele desce multiplicando. Então, se eu tenho aqui o expoente 3, esse 3 ele desce multiplicando. E o nosso novo expoente passa a ser o expoente anterior menos 1. Então, se nós tínhamos 3, vai ser 3 menos 1, que dá 2. Mais. Como eu falei para vocês, o nosso expoente, né, esse expoente aí, que é o expoente inicial, ele vai passar multiplicando a função. Então, se eu tenho aqui o 2, e o novo expoente passa a ser ele menos 1. Então, aqui, nós vamos ter 2 menos 1, que dá 1. Como o expoente 1 a gente não precisa, né? Tá colocando. Então, nós vamos deixar só 2x. Esse menos x, a gente já viu que quando tem x, fica só o valor que compõe a ele. Então, nesse caso, se é menos x, vai ficar menos 1. E nós já vimos que a derivada de toda constante é sempre igual a zero. Então, essa derivada desse número 1 é igual a zero. A gente não precisa colocar, porque ele não vai interferir no nosso cálculo. Aqui nós chegamos à primeira derivada. Então, às vezes, é mais fácil a gente eliminar onde ela não existe do que o zero da função. Porque, por exemplo, a minha primeira derivada dessa função, que é uma função de terceiro grau, ela se tornou uma função polinomial, uma função do segundo grau. Então, eu não tenho restrição nenhuma com relação ao domínio. Todos os valores do domínio podem fazer parte dessa função. O que é que isso quer dizer? Que a minha primeira derivada vai existir em todo o domínio. Então, eu não tenho nenhuma restrição com relação ao domínio dessa função. Então, a gente já descarta aquela possibilidade que diz que a derivada não existe. Nesse caso, não se aplica. Uma das possibilidades, que é a derivada não existir, não se aplica em funções polinomiais e funções nesse formato. Ó. Então, nós vamos para a segunda possibilidade. A segunda possibilidade diz que nós temos que procurar valores que a primeira derivada seja igual a zero. Então, como é que nós vamos encontrar valores de modo que a primeira derivada seja igual a zero? Vamos observar a função e cada função vai trazer um olhar diferente. Então, por exemplo, se for a função do primeiro grau, basta a gente resolver a equação igualando a zero. Se for a função do segundo grau, que é esse caso aqui, nós vamos ter a fórmula de Bhaskara. Então, nesse caso, nós vamos ter menos b, já revisando para vocês que função do segundo grau, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, 2 é o nosso valor de b, ao quadrado dá 4, menos 4 vezes a vezes c, então, menos 4 vezes 3 dá menos 12, menos 12 vezes menos 1 dá mais 12,
dividido por 2 vezes A. Nosso valor de A a gente já viu que é 3. 2 vezes 3, 6. Menos 2. Mais ou menos. 4 mais 12, 16. Raiz de 16, 4. Então, nós vamos ter menos 2, mais ou menos 4 sobre 6. Nós vamos ter aqui duas possibilidades, não é isso, pessoal? A primeira possibilidade, menos 2 com menos 4. Sobre 6. E a segunda possibilidade, que é menos 2 mais 4 sobre 6. Vejam como o meu tio está rápido. Menos 2 com menos 4 dá menos 6. Menos 6 dividido por 6 dá menos 1. Menos 2 mais 4 dá 2. 2 sobre 6. E pode simplificar, né? Um terço. O que é que isso quer dizer, pessoal? Que nessa função do terceiro grau, nessa f de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 1, existe os números críticos, e os números críticos são em menos 1 e 1/3. Então, como é que nós vamos saber? Professora, a senhora pode repetir de onde a senhora começou a raiz quadrada? De onde tirou os valores da raiz Essa parte de 4 mais 12? Sim, de onde a senhora tirou? Aqui, amados, aqui é fórmula de Bhaskara. É como eu estou falando para vocês. O zero da função, vocês vão ter que resolver de acordo com a função. Se for uma função do primeiro grau, peguem a equação igual a zero e resolve a partir daí. Se for uma função do segundo grau, aí vocês têm que resolver por Bhaskara. Como é que resolve por Bhaskara? Menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a, por Bhaskara. b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Ô, professora, vai precisar fazer delta antes ou sempre vai direto para o Bhaskara? Amados, depende de como vocês aprenderam. Eu aprendi a colocar direto dentro da raiz. Tem pessoas que resolvem o delta e depois jogam o delta dentro da raiz. Fica a critério de vocês. Então é opção mesmo. A gente pode fazer das duas formas. Pode. Se vocês quiserem, resolvam o delta. E depois do delta, vocês joguem dentro da raiz e aí resolvam a raiz quadrada. Mas o que importa para a gente é chegar no menos 1 e no 1 sobre 3. Que são os números críticos da nossa função. Ô, professora. Sim. Eu não entendi de onde veio essa segunda função. É f de x igual a 3x ao quadrado mais 2x menos 1. A derivada. Como que encontrou? Ah, tá. Assim. Derivada, ó. Décimo expoente 3. 3 de décimo, multiplicando. E o meu novo expoente passa a ser o expoente anterior menos 1. 2 décimo expoente, multiplicando. E o meu novo expoente passa a ser meu expoente anterior menos 1. Meu expoente, que é 1 décimo multiplicando, e esse aqui passa a ser 1 menos 1, que dá 0. Então, aqui vem da primeira derivada. Mas eu vou colocar aqui outro exemplo, para a gente resolver também. Digamos que eu tenha f de x. Vou colocar mais duas. Mais uma do terceiro grau daqui a pouco. Colocar essa do segundo grau. Digamos que eu tenho f de x igual a x ao quadrado menos 1. E eu quero saber se essa função ela tem números críticos. Números críticos principalmente com relação ao gráfico, que nós vamos ver também nos
nos próximos teoremas que esse número ele vai fazer diferença no gráfico. Então, o que é que acontece? O primeiro passo é calcular a primeira derivada. Nesse momento, a gente só trabalha com a primeira derivada. Então, a primeira derivada de x é sempre no seguinte passo. Desce o expoente, multiplicando. Então, esse 2 vai descer multiplicando. E o meu novo expoente vai ser o expoente anterior menos 1. Então, vai ser esse expoente anterior, que é 2, menos 1, que vai dar 1. E quando é o expoente 1, a gente não precisa colocar. Então, na verdade, todas as vezes que vocês tiverem função elevada ao quadrado, vai ser x vezes aquele expoente. Se não tiver, né, uma constante do lado diferente de 1. Essa derivada desse menos 1 dá zero. Todas as vezes que a gente for derivar um valor, uma constante, o resultado dá zero. Então, agora nós temos que observar a derivada, o que resultou. O que foi que resultou da nossa primeira derivada? E, a partir disso, observar o quê? As restrições. Tem alguma restrição nessa primeira derivada? Tem algum número no domínio que não possa fazer parte? Um número aí diferente, que a gente veja que não consegue, né, ter um valor para a imagem. Então, se não tem, o que é que nós vamos fazer? Verificar os valores que trazem o zero da função, que trazem essa função igual a zero. Nesse caso, como eu só tenho 2x, todas as vezes, viu, pessoal, que vocês derivarem a função, que vocês estiverem trabalhando com números críticos, sobrou uma função afim, basta que vocês peguem essa função afim que sobrou e coloquem igual a zero. Então, a função que sobrou da primeira derivada é 2x igual a zero. E quem vai ser o meu x? Vai ser zero. Por quê? Porque o único número multiplicado por 2 que vai dar resultado zero é zero. O que é que isso quer dizer? Que na minha função, o meu zero, na minha função x ao quadrado menos 1, o número zero é o ponto crítico da nossa função. Então, esse é o número crítico, que é o x igual a zero. Então, bora lá para mais uma, só que agora do terceiro grau. Tranquilo essa daqui? De x ao quadrado menos 1? Tranquilo, professora. Só essa questão, por que chamado crítico? É só porque é um resultado, um nome dado, ou crítico porque Porque alguma coisa a dizer? Não, no gráfico ele Por vai que trazer crítico? uma mudança de comportamento. É mais ou menos isso. Os números críticos trazem mudança de comportamento no gráfico. Vocês vão ver que especificamente nesses valores de x vai existir uma mudança no comportamento da nossa função. Mudança como assim? De valores, de imagem? Não, no comportamento do gráfico. No gráfico. Como seria? Ô, professora, no caso aí, o gráfico, assim, no caso, se for uma reta, ela muda de sentido, ou gera um intervalo entre uma... E se for, no caso aí, uma função de segundo grau, a parábola ela também pode mudar de Pode sentido, ou mudar de gerar uma outra sentido. parábola? Sim, É pode isso? mudar de sentido ou ela pode não fazer parte naquele ponto. Depende da Entendi. restrição, se é uma restrição ou se é igual a zero. Depende do comportamento da função. Mas ela pode trazer pontos que o gráfico mude o comportamento. Se for uma parábola, ela pode, por exemplo, subir e a partir de um certo ponto descer. Se for No curvas, caso ela dessa que pode deu subir e zero, também descer. essa que deu zero é o quê? Parada, não sobe nem desce. Isso, é Essa não é parábola. crítica, deu zero? Qual é o vértice dessa parábola? Zero. Qual é o ponto crítico? Gente. Não sei, não. Não entendi agora. O que foi esse silêncio? Eu não entendi a Professora, pergunta, professor. Está falhando aqui minha internet. Tá bom, deixa eu mudar minha pergunta. Função do segundo grau, x ao quadrado menos 1. Qual é o ponto do x do vértice dessa função? Quanto vale x do vértice?
No caso aí vale professora, zero? não? Zero. Pronto. É porque assim, eu me... Me disseram que o x do vértice vale zero. E qual é o número crítico da função? Não seria 2? Zero, não? Zero também, não? Ó, vamos desenhar essa função do segundo grau. Essa função do segundo grau ela é uma Ela vai função passar que no tem ponto. o A positivo, né? Então ela tem uma concavidade para cima. Então ela vem até um determinado ponto. E a partir desse determinado ponto, que é o vértice, ela muda o sentido da parábola, porque ela vem descendo, 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 até um determinado ponto, e a partir desse ponto ela sobe. Não é isso? Então, professora, A o parábola? x do vértice aí é 1 sobre 2? Não. Não? Não Não. precisa calcular, então, no caso, o x do vértice. Não, O valor não. Não é obrigado, não é obrigado a calcular, não. Eu que perguntei para vocês entenderem o que seria esse número crítico, acho que para ficar mais claro para vocês. Mas eu estou vendo que eu vou relembrar como é que se calcula o x do vértice, que o negócio foi feio aqui, viu? X Não, do peraí, o vértice. x do vértice seria menos b sobre 2a ou eu... Pronto, menos b sobre 2a. Qual é o valor de b na função? Menos 1. Então vai ficar 1 sobre 2. Ixi, agora lascou-se. Não, a senhora está falando da primeira função ou da função derivada? Eu estou falando dessa Valor de daqui. B é zero. X ao quadrado menos 1. Ah, sim. Qual o valor de b? B é 1. zero. Menos 1. B é zero. Ou B é 0. Não B tem é o B, valor professora. A1. Tem Não B? tem B, não. B é 0. Não Desculpa, tem B, professor. tem A e C. Isso. O valor de A é... O valor de Tá A... falando do primeiro. Isso. B é menos 1. A é 1. Não. A é Não, 1. B é 0 e C é 0 e C é menos 1. Então, aqui, o x do vértice, que vocês me disseram que é menos b sobre 2a, é menos b, e a gente já viu que b vale 0, dividido por 2 vezes a, e o valor de a é quem acompanha x ao quadrado. Então, vai ser 2 vezes 1, que dá 2, não é isso? Isso, vai dar 0. E vai dar 0. Tranquilo, o x do vértice? Tranquilo. É porque, professora, a gente vai esquecer das fórmulas. Mulher, não pode ir não. Ainda mais a função do segundo grau. E quando eu vou fazer prova, eu não sei se eu A professora falando da primeira função de x. Pronto. Então, se a gente encontrou que nessa função, essa função aqui, que eu fiz um esboço bem bonitinho do gráfico, o x do vértice é 0, quer dizer que a minha função, como ela tem o A positivo, ela tem a concavidade para cima, então é uma parábola com concavidade para cima, ela vai descer até um certo ponto, que a gente já viu que ponto é esse. Nesse ponto, x é 0, que é o x do vértice, aqui é o nosso vértice da parábola, e a partir desse ponto, a nossa parábola ela muda de sentido e ao invés de continuar descendo, ela passa a subir. Não é isso? Isso. Pronto. Agora, olha que massa. 0 é o x do vértice que a gente encontrou. A parábola muda de sentido. Porque 0 é o vértice aí. O x do vértice, digamos. Sim. 0 a Ponto gente crítico. encontrou aqui embaixo, azul. É o nosso Falou. vértice da parábola, que é o nosso... Alguém falou. Nosso ponto crítico da função. Isso. Quer dizer que nesse ponto existe uma mudança de comportamento. E esse ponto pode trazer também, ó, ou máximo ou mínimo relativo. Ou máximo ou mínimo absoluto. Então, eles podem trazer essa característica com relação aos números críticos da função. Eles podem trazer para vocês máximo relativo, mínimo relativo, o absoluto, depende da função, depende de cada função. Mas eles trazem para você a mudança de comportamento. Por isso que eu disse, quando é uma função do segundo grau ou uma função do primeiro grau, é mais tranquilo, porque a gente já está acostumado com o gráfico, a gente consegue visualizar melhor. Mas, por exemplo, quando tiver assim, ó, um gráfico nesse formato, vejo que nós vamos ter diversos pontos que
observado em determinados intervalos, eles podem ser máximos relativos, mínimos relativos ou absoluto da função. Então, o que acontece, pessoal? Esses números críticos são esses números que podem representar máximo relativo, mínimo relativo ou o absoluto da função. Ô, professora, então uma função só pode ter vários pontos críticos, então? Pode. Então, a gente, se tiver uma questão, por exemplo, pedindo para calcular, e tiver o gráfico, a gente vai ter que calcular cada um? Depende da função. Porque, por exemplo, a função do terceiro grau, ele pode ter até 2 pontos críticos. Por quê? Porque a primeira derivada é uma função do segundo grau. A função do segundo grau pode ter até 1 ponto crítico. Por quê? Porque vai ser sempre uma parábola. Então, só vai existir um ponto que a função mude de concavidade, mude o seu comportamento. E se for uma função do primeiro grau, o que é que vai acontecer? A gente não vai ter números críticos. Alguém sabe me dizer por quê? Quem se arriscaria? Por causa da derivada, que só pode derivar uma vez. Se Não tiver entendi a pergunta. Eu tenho uma função do primeiro grau. A senhora pode repetir a pergunta? Pronto, eu tenho uma função do primeiro grau. Digamos que eu tenho uma função 4x. Sim. Vocês acham que essa função tem número crítico? Eu creio que não, porque não vai dar para derivar aí. Ela vai dar zero. Não Na vai dar verdade, pra derivar. só que vai dar. Só que falou vai dar zero. Vai derivar, o valor não dá zero, não. Não dá não, dá 4, né? Ah, nesse Dá caso, 4. na hora de fazer a derivação, mas para achar ponto crítico, eu acho que não tem não, professora. Pronto. Vocês acham que não... Olha como a matemática é linda. Vocês acham que não tem número crítico porque vocês derivaram e a partir da primeira derivada vocês não conseguem encontrar nenhum valor que essa função seja igual a zero. É isso que vocês falaram? Porque quando deriva fica uma constante, não é isso? Quando vai derivar aí, vai ficar uma constante. A constante não é zero? É que a União Europeia adota Nesse caso, a constante é 4. A esperança é que no futuro... É porque vai derivar só uma vez, né? Isso, só deriva uma vez. Sim. Caso se fosse derivar a 4, a constante, aí que daria zero. Aí daria zero, mas como a gente só derivou uma vez, a primeira derivada dá 4. Se dá 4, a gente não consegue achar o zero dessa função. Concordam comigo? É porque é uma reta. Pronto, muito bem. Alguém chegou onde eu queria. Como é a função do primeiro grau? Como é o gráfico? Uma reta. Uma reta. Ela muda de sentido em algum lugar? Não. Não. Então não tem ponto crítico, porque ela não muda o seu comportamento. Ela continua o mesmo comportamento infinitamente para os dois lados. É diferente da função do segundo grau, do terceiro grau e por aí vai. Então, ponto crítico, existe a mudança de comportamento no gráfico. Então, as funções que são do primeiro grau, que foi que a gente viu pela derivada, pela ideia, olha como a gente consegue associar. Ideia de números críticos, primeira derivada ou igual a zero não existe. Como dentro da função do primeiro grau não pode acontecer nenhum, nem o outro, não existe números críticos. Por que não existem números críticos? Porque na função do primeiro grau é uma reta. Então, ela não muda de comportamento. Ela vai ser sempre uma reta, só que ela é infinita, tanto de um lado quanto do outro. Ou subindo ou descendo. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Ô, professora, só aí a fala de uma colega que ela falou assim, deriva a segunda derivada. No caso aí, para encontrar o ponto crítico, a senhora só vai, ou melhor, só precisa utilizar a primeira derivada. Por enquanto. Por enquanto, né? Isso, por enquanto é só uma derivada, viu? Esqueça a segunda derivada. A segunda derivada é lá para frente. Por enquanto é só a primeira derivada. Pronto, tudo bem, obrigada. Amados, vou fazer o seguinte, vou finalizar por aqui. Na próxima aula, quando a gente iniciar, eu vou trazer mais algumas funções do terceiro grau, certo? Do terceiro grau, do segundo grau, a gente deriva. E na hora que eu derivar, eu já converso com vocês sobre essa questão dos números críticos, como é que fica o máximo e o mínimo. E já reviso também a questão das derivadas, né? Que eu estou vendo ainda que o pessoal está com um pouquinho de dúvida. A gente traz os números críticos
voltados para a revisão de derivadas. Tranquilo, amados? Ó, professor, só pedindo um favorzinho à senhora, a você. Quando a senhora trouxer mais algumas questões, a senhora pode trazer, incluir aí raízes nessas Raiz. derivadas? Só que dificilmente a gente trabalha com raiz. Porque quando a gente pega raiz e vai, por exemplo, derivar, a gente transforma em expoente. E raiz quadrada, a gente trabalha com x elevado a 1 sobre 2. Se for raiz cúbica, x elevado a 1 sobre 3. Inclusive, a primeira lista de exercícios de vocês, eu acho que é a primeira, tem um expoente que é um terço. É a mesma coisa de raiz cúbica. De raiz cúbica, isso. Ok. Então, obrigada. Tranquilo, amados? Já baixei a lista de frequência, tudo gravadinho, tudo certo. Vou agora lançar um material para vocês no AVA, o nosso primeiro encontro 5. Então, pessoal, ficamos por aqui. Até dia 6, né? Véspera de feriado. E aí dá para vocês ficarem resolvendo questões de cálculo até altas horas da noite, porque no outro dia vocês podem ficar de folga, né? Até, meu povo. Boa noite, Boa poder. noite, professora. Boa noite, amados. Boa noite. Boa noite, professora. Professora, Boa dia noite. 7 a gente trabalha, 7 de setembro, o desfile. A gente trabalha na escola o dia todo. Tem umas que tem fanfarra, né? O pessoal que tem fanfarra começa a desfilar, é complicado. Eu trabalho na Secretaria de Educação daqui do município, então eu desfilo de manhã com a escola e à tarde com a secretaria. Imagine. Mulher, descansa à noite então, viu? Feriado, sinto muito. E a gente nem recebe em dobro por isso, viu? Nem recebe extra, né? Verdade. Tá, tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. É que muitos deles causam Boa noite e até a próxima. Boa noite, até a próxima.